Olá, pessoal do Felicidade Dá Trabalho. Estamos de volta com mais um episódio aqui direto do Rio Innovation Week, essa cobertura especial que a gente está fazendo. Quem está sentado aqui do meu lado, e hoje eu estou sozinha, hoje não, né? Agora, a Fê não está aqui comigo, mas quem está sentado aqui do meu lado, uma pessoa que eu admiro, aprendo muito, sigo nas redes sociais e me inspira pra caramba, assim, me faz refletir muito sobre a minha forma de ver o mundo. E eu até comentei agora que a forma como eu conheci o conteúdo dele na rede social era um conteúdo ali meio controverso, polêmico, e eu falei, nossa, adorei a forma como esse cara se apresenta e fala sobre esses assuntos polêmicos de um lugar de muita propriedade, com gentileza, mas sabendo do que tá falando, e eu gostei muito disso, e aí desde então sou apaixonada pelo conteúdo dele. Ele é empresário, influenciador, uma voz muito potente que faz a gente refletir então sobre questões, especialmente raciais, mas questões sociais de forma geral. AD Júnior. Muito obrigado, tô tão feliz de estar aqui. Muito Obrigado por ter me convidado, obrigada. viu? Amei que você topou. Eu vou até já abrir aqui, que ontem eu cruzei com ele no corredor aqui do evento, e aí, de repente, eu olhei pra ele e falei, gente, ele é mais bonito pessoalmente do que é por Olha, vídeo. muito obrigado. E de repente eu notei que eu não tava só pensando isso, eu falei em voz alta. Falou, né? eu falei, não, mas é bom ouvir, não é verdade? É bom ouvir assim. Muito obrigado, você também é linda. Não, você Mas eu gostei do elogio, eu não recebo esse elogio muito não, tá bom. Não, e assim, eu sou zero, a gente contou aqui já várias vezes que essa não é a minha praia. Quando a gente soube que ia ter o espaço aqui, a Fê, minha sócia, ela é das conexões, ela vai ligando pra todo mundo, vem aí, e eu sou mais assim, low profile. Então, o privilégio e do de eu ter nada te eu falei, encontrado. gente, vamos gravar juntos, que você Foi é muito sim, maravilhoso. obrigado. Então, obrigada de verdade por ter topado. E aí, pra quem eventualmente não te conheça, conta um pouco mais sobre quem você é, além do crachá, além da descrição aqui que eu faço do trabalho. Primeiramente, que prazer estar aqui no podcast para falar de felicidade da trabalho, que eu adorei a ideia. Realmente a gente se conheceu ontem, assim, e já estamos aqui trocando. Cheguei atrasado, tá, gente? Mas, olha, eu sou bem pontual, eu sou AD Júnior. As pessoas me chamam de influenciador, empresário, uma pessoa que conecta pessoas também. Sou brasileiro, tenho uma vasta experiência com mídia. Estou aqui nas redes sociais e na mídia há mais de 10 anos, mais de 15 anos, na verdade, estou há muito tempo. E nos últimos anos eu pude trazer algumas questões dentro da internet que foram acompanhando uma geração que desde os anos 2000 teve que se adaptar a esse mundo novo, e de alguma forma eu consigo, ou eu consegui traduzir algumas coisas que as pessoas tinham, inquietações, visões, às vezes visões que as pessoas não concordam, que é muito importante a gente saber que as pessoas têm o direito de não concordar também, mas tudo como você falou, né, gentileza gera gentileza. A gente está aqui no Rio de Janeiro, que é a cidade onde nós tivemos o Gentileza, né, que fazia aquele mural ali embaixo daquele viaduto, antigamente ficava ali perto da rodoviária. Gentileza gera gentileza. Então eu sempre tento pensar como que eu posso trazer uma pauta que possa me conectar com as pessoas depois que ela lê. Que todo dia você tem que acordar para fazer uma conexão e não para desconectar pessoas do seu, né? E aí é que eu vejo a diferença de quando as pessoas falam assim, lacrar. Lacrar é fechar. E eu gosto de lacrar, de abrir. De abrir. Vamos abrir os espaços. E aí, né? Qual que é a sua opinião sobre isso? O que você pensa sobre isso? Então, esse sou eu. E hoje estou à frente de uma plataforma que vira um canal de TV conectada daqui a pouco, que é o Super Finanças, e dá trabalho, viu? Tudo aquilo que é bom na vida, a gente brinca com essa coisa do dar trabalho, mas não é no sentido de, eu preciso me esforçar, algumas coisas assim, né? Mas é mais no sentido de a gente estar presente plenamente nas coisas que a gente vive e principalmente não confundir a felicidade, que é uma coisa mais, esse senso de bem-estar prolongado, com aquela emoção da alegria, né? Que é a coisa que a gente geralmente associa com felicidade, mas não é. A gente não vive o tempo todo naquele estado de euforia e quando a gente espera viver assim, muitas vezes a gente se frustra. E você é um cara que pelo menos desperta isso em mim, né, ver, e até no seu Instagram você fala isso, né, eu não sou só um cara, embora eu fale sobre temas que algumas pessoas considerem chatos no sentido de, são duros, são questões que a gente precisa abordar e não tem saída, temos mesmo, que bom que você ocupou esse lugar, você fala, mas vamos fazer isso de um jeito mais divertido, humorado, engraçado, então você equilibra muito bem. Como é que é a composição, digamos assim, né, do AD
E eu sei que ali é uma parte de você, é um recorte de quem você é de verdade, mas como é que é essa composição, né? Quem é o AD? É esse cara brincalhão? É esse cara sério? Como é que você se vê, assim, no dia a dia, transitando entre esses espaços? Você tem que perguntar muito pra minha equipe, porque eu acho que eu tô virando cada dia mais, eu vou fazer 40 anos. Eu acho que eu tô virando cada dia mais o tiozão da piada. Porque eu sempre tô contando uma piada, eu tô sempre achando alguma coisa engraçada e eu tô tendo que maneirar um pouco o meu jeito. Só que eu tenho duas coisas, e você também tem, uma coisa que todos nós temos. Você tem a sua personalidade premium, que só algumas pessoas acessam, e a sua personalidade profissional, a sua personalidade de entrega. Então, a minha personalidade premium, poucas pessoas acessam. Que é eu fazer piada, que é eu contar as coisas. Eu hoje, por exemplo, de manhã acordei e já mandei para um amigo meu a gente tá fazendo um projeto, já mandei para ele, e são piadas do dia a dia, não é a piada sexual de quando eu tava, claro que deve ter de vez em quando, mas é piada mesmo sobre, não, você viu isso aqui e a gente morre de rir. Então, esse negócio do Reels do amigo é uma coisa que eu tenho muito, mas a minha construção para trazer pautas é muito nesse lugar de conectar com as pessoas e saber onde dói pra mim, sabe? Às vezes uma das primeiras coisas que eu penso é o seguinte: se eu tô fazendo um texto e minha mãe não entende, minha avó não entende, meu texto tá ruim. Se o texto tá muito, o texto pode ser elaborado, mas ele precisa ter o cuidado de ser elaborado para ser fácil, Compreendido por compreendido. todos, ou pelo menos pela maioria. Exatamente. Então, eu tento fazer isso nos meus textos, nas minhas palestras, em todos os lugares que eu vou. E, por incrível que pareça, nos últimos anos, né, muitas pessoas quiseram falar sobre raça, classe e gênero. E eu já saí um pouco dessa questão de falar somente sobre raça, classe e gênero e comecei a trazer um assunto que foi importante falar de classe, raça e gênero para todo mundo, né? No final dos anos de 2018, 19, antes da pandemia, e depois durante a pandemia nós falamos muito sobre esse assunto. Mas e depois disso? Como é que a gente fala sobre inserir todo mundo? Porque todo mundo entrou numa espiral assim, não tenho dinheiro, a inflação lá em cima, o poder de compra cada vez mais reduzido, Enfraquecido. a quantidade de jogos de azar e outras formas do dinheiro se evaporar na mão da população, principalmente mais pobre. Então, tem assuntos que atravessam todo mundo. Talvez você não venha da periferia, eu também não venho da periferia de outra pessoa, mas nós passamos por uma sociedade que vive transformações da inteligência artificial até a forma de lidar com dinheiro, Pix e tudo que a gente vive. Então, tem lugares de intersecção e eu tento encontrar isso. Uhum. Intersecção, pra gente dar continuidade. Vamos falar um pouco sobre interseccionalidade, um palavrão, né? Mas que tem esse significado de a gente realmente olhar as pessoas na sua multiplicidade, né? Porque por mais que a gente esteja ali falando sobre raça, classe, gênero, essas coisas se cruzam e mesmo. as pessoas estão transitando por espaços. E como é que você se enxerga hoje como uma voz muito potente? E qual é esse trabalho? O que está te motivando agora, né? Te inspirando a inspirar outras pessoas? Porque esse trabalho que você fez é importante, a gente vai falar mais sobre ele, de falar sobre essas pautas complexas e que a gente precisava abrir espaço. E aí, quando você sentiu que estava na hora de ampliar o escopo, falar sobre outros assuntos, incluir outras pessoas nessa conversa também? Engraçado, pra mim aconteceu antes da mudança que aconteceu pra muita gente sobre o assunto de finanças, por exemplo. Eu entendi que eu sempre gosto de fazer linha do tempo, né? Quem acompanha a trajetória do brasileiro a partir dos anos 2000 viu que a partir do ano 2000 tivemos uma discussão muito grande sobre inserção de pessoas dentro das universidades. Depois a gente passou por uma fase de entender essas pessoas dentro de redes sociais, onde elas falavam na primeira pessoa. Então ali o YouTube foi o primeiro. Aí depois a gente sai do Orkut, que é uma coisa sem algoritmo, né? Porque a rede do Orkut era uma coisa só você só via os seus amigos ali, tinha que procurar outras coisas. Aí a gente pula para um Facebook que pouco tempo depois vira uma coisa algoritmizada. Então a gente foi vivendo processos, todos nós. 2013, todo mundo recebeu um cartão de um banco digital. E aí muita gente que não sabia lidar com dinheiro. E aí a gente falou de empoderamento, a gente falou de... Agora, meu cabelo não é um cabelo duro, no meu caso eu não tenho cabelo. Mas é um cabelo crespo. Eu quero um creme pra minha pele.
A gente começou a discutir o lugar da maternidade. A gente começou a discutir várias outras coisas dentro dessa internet que abriu não só para o lugar do ódio, mas para o lugar também de encontrar soluções. Encontrar sua tribo, né? De alguma forma, encontrar as pessoas que estão ali É, fazendo as mesmas descobertas, ou pelo menos buscando a mesma. Assim, se entender e se aprofundar como exatamente. você. Teve gente que foi se descobrir conservador na internet. Teve gente que foi se descobrir mais liberal ou de esquerda lá na internet. Então, a internet foi um lugar onde que as pessoas puderam se encontrar, porque nos últimos anos a conversa foi muito sincera. Ela não era guiada por alguém. Óbvio que a gente tem vários elementos aí, mas as pessoas podiam contar suas próprias histórias na primeira pessoa. Isso mudou tudo, né? Isso mudou tudo. E isso foi um espaço importante pra você também? Como é que você Foi. passou a ser reconhecido como essa voz? Assim, o AD Júnior fala sobre isso e é um cara que transforma as conversas por onde ele passa. Sabe que foi muito sem querer? Eu comecei dentro da internet, eu queria ser um blogueiro de viagens. Viagens? É. Essa parte eu não conhecia. Pois é, eu queria ser um cara que viaja e mostra os lugares que eu vou. E no primeiro vídeo que eu postei sobre isso faz muito tempo, as pessoas começaram a... Olá, tudo bem? Pode ouvir aqui, ó. Tem fone. Ah, olha só As o pessoal pessoas ali que escutam a gente conhece lá nosso de trabalho fora, falando um oizinho ali de fora. E aí eu comecei De viagens. falando de viagens, estou contando um pouquinho dessa minha história. Seja bem-vindo quem está nos ouvindo agora, você que está Oi. nos ouvindo agora, você que está nos ouvindo agora. E eu comecei a falar sobre viagens e aí eu comecei a sofrer racismo ali dentro e eu quis, ao invés de me fechar, eu quis contar a história do que eu estava vivendo. E aí eu comecei a abrir eu abri um canal para poder falar sobre aquilo que eu estava vivendo Sobre o e que você estava explicar. sofrendo. Mas eu não coloquei na primeira pessoa. Eu comecei a falar assim, o que significam essas coisas que a gente tá vivendo na sociedade? Tá. Porque a maioria das pessoas que tinham acesso a ter internet rápida, a ter internet, inclusive, eram pessoas, em sua maioria, brancas, de classe média alta. Aquela internet rápida lá atrás. Então, eu quis contar essa história, por que a gente não tava ali. E você teve esse letramento desde sempre? Ou isso foi uma coisa... Porque esse tipo de conversa é relativamente recente, né? Assim, Aham. pelo menos nessa amplitude que tem hoje, e até as redes sociais abriram espaço, como você disse, para as pessoas falarem na primeira pessoa e contarem as suas histórias e a sua visão de mundo. Mas essa conversa, quando eu era lá pequena, né? Eu tenho o cabelo enrolado. E aí, naquela época, o legal era ter o cabelo liso, e aí a minha mãe não me ensinava que ter o meu cabelo era legal. Então ela me ajudava a alisar. Tá, E aí eu alisar. dormia lá de touca, com o cabelo e tal. Era um E hoje padrão. em dia, né, semana passada, eu tava no supermercado e escutei uma garotinha atrás de mim falando, ela tava na parte dos shampoos e cremes, e ela tava falando, ai, mas eu não gosto desse tipo de cabelo enrolado. E a mãe, na hora, pegou ela no pulo e falou, filha, mas a beleza de cada pessoa é única. É isso E mesmo. todas as pessoas são bonitas do seu jeito. E essa discussão foi acontecer depois dessa discussão enorme que aconteceu nas redes sociais. E ela abriu não somente espaço para pessoas negras, mas para que outras pessoas que não são negras se entendessem na sociedade como de que lado eu tô nessa história. Na minha casa eu venho de uma família preta e de uma família que sempre se entendeu preta. Eu lembro da primeira revista Raça que eu vi na minha vida, eu devia ter 10 anos. Mais ou menos ali em 1996. Tá? E essa era uma conversa que vocês tinham. Essa é uma conversa que eu sempre tive. Na minha casa, a gente sempre soube que a gente era preto. A gente sempre soube. Isso sim, mas no sentido de, sim, eu preciso saber ser o que vocal em relação a significava. isso. Meu avô, minha avó, a gente sempre soube. Então, meus tios. Então, eu tenho muitos tios, muitos primos, minhas tias, que estão à frente de movimentos de popularização do teatro em Minas Gerais. A minha tia são pedagogas, muitos meus pais que estão ali à frente de vários movimentos que têm a ver com o empoderamento de pessoas negras, de pessoas periféricas. Então, eu venho de uma história que já estava sendo contada antes, de uma família que já estava engajada, mas que foi se fortalecendo com o tempo, né? Também essa história. E aí, quando você começou a contar essa história lá do seu blog lá de viagem, você começou a contar o que estava acontecendo com você e trazer essa conversa, outras pessoas começaram a se juntar. Começaram a ver e ali. se interessar e falar, mas eu também. Sabe por quê? Não dava dinheiro na internet. Não dava dinheiro falar na internet. Então, assim, eu tenho vídeos que eu fiz que davam 500 mil, 600 mil pessoas no Facebook. Uau. Mas não monetizava. Mas era mais pela coisa da comunidade mesmo, da identificação. Eu queria contar uma história. E aí eu queria contar essa história, mas aí eu queria contar essa história com dado. Então eu pegava dado bonitinho, trazia ali, e aquilo ali foi se
espalhando, e aí eu fui conhecendo muita gente, conheci principalmente muitas pessoas da área executiva, muitos atores, muitas pessoas, cantores, e eles falavam assim, poxa, Ade, vamos fazer um negócio, vamos conversar, vamos fazer uma roda de conversa, e essas rodas de conversa todas aconteciam de forma muito espontânea, não existia grupo de afinidade em empresa, né, e aí, daí vai pra E frente. daí em diante. E eu acho assim, eu me sinto muito inspirada pelo seu trabalho e outras pessoas, né, que também me ensinam muito, porque eu demorei um tempo, assim como acho que muitas pessoas brancas que nunca viveram dores que vocês viveram, né, e você falou isso, né, de que lado da conversa você tá. Eu me lembro claramente de uma época na minha vida, eu vim de uma família também humilde, a gente morava num bairro periférico, a gente não tinha, eu estudei em escola estadual, eu fui trabalhar bem desde cedo para pagar uma faculdade, mas assim, eu tinha uma casa, né, uma vida relativamente estruturada, nunca me faltou nada, eu nunca sofri nenhum preconceito, as portas se abriram relativamente facilmente quando eu fui me apresentando. E eu me lembro de quando eu fui, por exemplo, aplicar para a faculdade, foi quando as questões das cotas estavam surgindo. E eu pensava, tá, mas eu também não tenho dinheiro para pagar uma faculdade, eu não entendia essa diferença. A dinâmica social do Brasil. Isso não era uma coisa. E olha que eu era voluntária em comunidades, na Paraisópolis, lá em São Paulo. Eu estava ali transitando por aquele lugar. Mas entender essa dinâmica e tirar do lugar de igualdade que na minha cabeça, porque eu também não era rica, eu também não tinha tido oportunidades, eu falava, não, mas eu também quero. Abre uma cota aí pra mim, sabe? Sim, E eu claro. acho que esse trabalho que vocês fazem é muito poderoso, porque mesmo pessoa, eu não me considero uma pessoa assim ignorante ou preconceituosa, mas eu não entendia essa diferença e como não tem como a gente falar de mérito, de verdade, quando as pessoas não estão partindo do mesmo lugar mesmo, né? Eu acho que é legal você falar isso, porque conta um pouco também da história, por exemplo, de como as pessoas tinham uma história, uma versão de Brasil contada. Esses dias eu vi um vídeo muito interessante. É um vídeo que mostra a cidade de São Paulo em 1943 e as casas na cidade de São Paulo. Vou chegar em você. Aí nesse vídeo mostram casas lindíssimas ali na cidade de São Paulo, nos jardins, com muros baixos, casa em estilo alemão, casa em estilo espanhol, aquele estilo, né, mediterrâneo. Casas muito bonitas, os prédios todos bonitinhos, todos arrumadinhos. E aí você vê nos comentários as pessoas falando assim: nessa época o Brasil era legal. Nessa época o Brasil era bacana. Ai, E aí eu falei assim, por onde eu começa, pensei, eu não né? escrevi, não fiz nada. Eu pensei assim, poxa, eu podia fazer um vídeo pra falar de onde a câmera não pegava, né? Tinha um Que não Brasil. aparecia naquela Aí foto, quando né? você conta a história de que você vem da periferia, de que você é uma pessoa que também veio de pessoas batalhadoras, essa, na verdade, é a história comum a todas as pessoas que estão sentadas aqui dentro. Uhum. Minha, você, os meninos que estão aqui, todo mundo. O 1% ou 0,1%, ele era muito mais raro da gente encontrar do Hum. que a gente até encontra hoje, do que a gente ouve hoje. Então, nós todos temos um lugar de intersecção. Uhum. Mas só que nem todo mundo tinha a mesma visão sobre o barco que a gente estava navegando. Exatamente. É. O pessoal. Então, que é o que eu vou chamar de Era ignorância, consciência. ou consciência, né? Eu ia falar ignorância Não, no sentido mais é puro da ignorância palavra, de da falta ignorar de de como funciona. conhecimento. Mas é porque a gente não aprendia isso na escola. Então, É. eu não posso culpar você por não ter sabido ou por não ter entendido aquilo no minuto que você viu. Uhum. Mas, a partir do momento que você passa a entrar num sistema de educação, você pode ter acesso a outras formas de entender narrativas brasileiras Completamente. e entender para que lado você vai participar. É esse o meu ponto. Sim. O ponto da gente sentar junto, e eu não tenho problema nenhum. A pessoa, eu nunca ouvi falar disso. Eu falei, eu também não. Eu fiz uma viagem pro Camboja. Uhum. Aí cheguei no Camboja, na hora que a gente desceu lá no Camboja, a primeira coisa que eu vi foi bem-vindo ao reino do Camboja. Aí eu, reino? É um reino. Aí depois começaram a contar a história do Khmer Vermelho, contar um pouco do que aconteceu lá, da Revolução e de como é que mais de 3 milhões de pessoas morreram. Eu falei, caramba, eu não sei. Uhum. Mas agora que eu sei, eu vou Tem obrigação, né, É. de fazer alguma coisa com essa informação. de fazer alguma coisa com a informação. E eu acho que é isso, a gente entender como é que o mundo funciona, como é que ele funciona através de um outro olhar, eu acho que foi E eu isso. agradeço muito, assim, como indivíduo, como cidadã, o trabalho que vocês fazem, abrindo essa conversa legítima, assim, que
para que a gente que se achava ali em par de igualdade, ridiculamente, por pura falta da vivência mesmo, né? Porque eu podia até achar, os meus avós eram imigrantes, pobres, vieram, moravam em Cortiço. Mas assim, a história não se compara, né, com o que veio antes. É uma outra história, até a história de como eles vão chegar aqui. Mas só que hoje, por exemplo, 2025, é um momento muito importante da gente começar a entender para onde a gente quer caminhar. Sim. Todo mundo teve a oportunidade de entender sobre raça, classe, gênero e outras questões, e agora a gente precisa entender para onde a gente quer caminhar enquanto nação, enquanto país. Então, falar de finanças, falar de dinheiro é importantíssimo. Ia falar sobre isso agora. Ontem você participou de um painel que, infelizmente, eu perdi porque eu tô aqui gravando. Você perdeu. E aí, tem uma frase tua que eu copiei lá da Bitumami, que fala: para falar de futuro, a gente tem que saber quanto dinheiro existe na mão de quem ele tá. Exatamente. Fala sobre isso. Então, aí é que eu volto na parte da qual eu estava falando antes, que eu, em algum momento ali, a partir de 2022, entendi que a próxima pauta seria finanças. Eu comecei a ver ali um monte de... Às vezes eu vejo as coisas assim. Aí eu vou vendo as coisas, a gente trabalha em comunicação, a gente começa a ver algumas tendências, e uma das tendências que eu vi era que o pessoal tava jogando uns joguinhos assim. Ainda nem tinha saído a primeira matéria, que a primeira matéria que foi falar sobre o impacto dos jogos foi do açaí. Que o açaí, a rede de supermercado, estava apontando que havia uma venda na queda por conta dos alimentos, por conta dos jogos. Isso é um buraco muito fundo, né, Ade? Eu falei, eu acho que um próximo assunto que a gente vai ter que falar é sobre dinheiro, sobre educação financeira, que nós não tivemos educação financeira. Nem era para falar contra ou a favor dos joguinhos ou qualquer outra assim. Eu quero falar sobre dinheiro, porque era um assunto que a gente não falava. E daí eu comecei a investigar formas de trazer isso. E aí a gente começou a trabalhar para montar um ecossistema que tivesse educação financeira através de notícias. O Superfinanças. Porque, veja bem, toda a discussão que aconteceu lá atrás sobre raça, classe e gênero, ela veio porque milhões de jovens entraram nas universidades, tiveram acesso a um novo formato de entender como a sociedade funciona. E a partir de 2013, eles tiveram um cartão digital para poder usar, mas só que ninguém explicou o que era os juros, como que funcionava, como é que a longo prazo você precisava guardar. Ninguém. A educação financeira, ela é deficitária para 99% dos brasileiros. Então, como que a gente começou a entender sobre raça ou sobre como você, como uma mulher branca, tinha um privilégio na sociedade? Através de notícias e informações. Sim. Então, a primeira fase para a gente poder entender dinheiro no Brasil é a gente acostumar o brasileiro a ler notícias sobre finanças. E vocês fazem isso de um jeito leve, descontraído, divertido, acessível, fácil de entender, né? O Superfinanças tem esse desejo de fazer notícias girarem sobre finanças que tenham a ver com o dia a dia das pessoas da classe C, D e E, que somos nós, que sou eu aqui, né? A gente não é a elite financeira em dinheiro somos do 0,1% do país. Remunerados, pagando boleto mês a mês. Até às vezes tem uma vida melhor, mas é o que a gente chama de classe pobre premium. E onde vocês querem chegar? Qual é essa visão de futuro? Vocês estão semeando tudo isso, essas conversas sobre finanças? Legal. Olha, a partir de outubro desse ano, a gente entra na TV Conectada e a gente vai ter um canal 24 horas para falar sobre finanças de uma forma mais simplificada na TV Conectada, que são as TVs embarcadas que vêm, né? Hoje a gente tem essas TVs que vêm com aqueles canais ali, e a gente vai ter um canal 24 horas falando sobre dinheiro de uma forma simples para as pessoas. E ali a gente vai ter essas matérias e é isso que a gente vai começar a fazer. A gente já tem um portal, esse mês a gente bateu 1 milhão de impressões e a gente tá, hoje, eu tava no metrô, a gente já tá ali nos Media Out of Home, ali do metrô. A gente passa ali no Brasil inteiro na Eletromídia, bem legal. Parabéns, muito legal esse trabalho. E isso tem a ver com promover mais felicidade para as pessoas, de alguma forma, no sentido do bem-estar, de você construir uma vida com significado e com segurança, também financeira, porque faz parte de uma vida feliz e de bem-estar? Ter dinheiro traz... que motiva? Ter dinheiro não traz felicidade, mas traz
segurança alimentar para muitas pessoas, segurança de poder morar, segurança habitacional para muitas pessoas. Ter dinheiro não é somente o dinheiro que a gente pensa ter dinheiro em abundância, que sobra, mas é ter dinheiro suficiente para poder viver uma vida digna. E eu acho que é isso. A gente fala, e o que é esse viver uma vida digna, né? Então, eu acho que, primeiramente, para a gente poder entender isso, a gente tem que sentar e estudar um pouquinho, ter um pouquinho de educação financeira. Como que funciona o sistema bancário no Brasil? Como é que funcionam as grandes empresas brasileiras? Se eu perguntar para qualquer brasileiro hoje qual que é o tamanho do banco mais antigo do Brasil, quem é que vai poder me saber dizer? Que é as maiores empresas de finanças do nosso país, entender, é uma pergunta até simples, qual que é o PIB do Brasil? As pessoas não sabem. Então, assim, todo mundo sabe em casa quanto tem para gastar, mas a gente nunca sabe quanto que o nosso país tem e quanto que ele produz de riqueza. Oitava economia do mundo, o que significa isso? Esse é o beabá, né? Entender um pouquinho do tamanho do nosso país, né? Muito legal, incrível esse trabalho, parabéns de novo. Obrigada por nos inspirar agora também em outras áreas e trazer um outro tipo de conteúdo que faz a gente pensar sobre como a gente vive a nossa vida. E para você, onde é que você busca a sua felicidade? Que práticas ou que coisas, situações do seu dia criam felicidade para você? Eu gosto de conhecer novos lugares e de conhecer novas histórias. Isso não é mentira. Eu adoro viajar. Então, assim, me chamou pra viajar, já me ganhou. Então, eu gosto muito de viajar. Não precisa ser sempre para lugares muito longe. Pode ser perto também. Eu gosto de conhecer novos lugares, conhecer novas pessoas. Felicidade pra mim é quando eu tô com as pessoas que eu amo. Felicidade pra mim é quando eu tô numa roda de conversa com meus amigos e a gente tá se divertindo, contando histórias que fazem sentido pra gente, eu tenho felicidade em ver gente feliz. Ai, que lindo isso. E É, você, eu imagino que por estar ali exposto, né, falando sobre temas às vezes espinhosos e que as hoje pessoas estão menos, ali, hoje hoje menos, menos, hoje mas menos, hoje eu falo mais. mesmo na exposição ali nas redes sociais de forma geral, tem coisa boa e tem coisa ruim, né? Tem que Tem, lidar com tem. muito. Tem algum cuidado especial que você toma em relação à sua saúde mental, sua felicidade, seu bem-estar, por essa exposição, por essa troca ali com as pessoas que nem sempre estão bem intencionadas, ou nem sempre são gentis, ou nem sempre se dão conta que tem uma pessoa ali atrás da tela recebendo aquele comentário? Eu acho que hoje as pessoas conseguem humanizar mais que quando a gente tá falando, a gente só tá contando uma história, a gente não quer ser o dono da narrativa inteira. Então, a forma que eu me apresento nas redes sociais, ela é muito dessa forma sincera. E eu não gosto e jamais quis colocar ali como se eu fosse o dono de toda a verdade. Então, isso me blinda muito quando eu consigo colocar um tema mais espinhoso, porque eu tento mostrar, eu falo, olha, você pode não concordar, mas eu vejo dessa forma e talvez possa fazer sentido para você. Uhum. Então, como que eu me blindo nas redes sociais? É simplesmente fazendo o meu trabalho com muita. Por exemplo, eu não saio postando. Qualquer coisa, de qualquer jeito. E outra, você não precisa saber sobre todo e qualquer assunto e não precisa dar opinião sobre todo e qualquer assunto. Isso, Ade, pra mim, é a a possibilidade. lição tirada ao longo de tantos anos de mídia e de redes É, sociais e às vezes de as pessoas, mas você não conversas vai de falar tudo. sobre esse assunto? Mas eu não sei esse Tem que se assunto. posicionar sobre Eu tudo. não vi, eu não, esse assunto eu não sei, eu não preciso me posicionar, eu não estudei isso, eu não sei essa parte. Então, e quando eu comecei a mostrar isso na internet, as pessoas começaram a falar, tá. E por que você não postou uma. Ah, eu te contar uma. Fala. Tem uma pessoa que uma vez me falou assim: Ade, você escreveu um texto que ele. Nossa, como é que você é inteligente? O seu texto, meu Deus, ele era tão, tão, tão inteligente que eu não entendi nada do que você escreveu. Eu tive que ler ele umas 3 vezes. Falei, menina, deixa eu te contar. Eu tirei o texto do ar porque ele tava mal escrito. Era culpa minha Não, mesmo. o texto tava ruim.
Você não entendeu nada porque... Não era que tava entendendo. Olha, eu estou no lugar. É que eu não sei, que tava ruim. Depois eu escrevi, gente, texto ruim. Eu falo assim, meu Deus. tá ruim. Eu acho que você poder fazer autorreflexão. E esse bom Você humor dizer, que você poxa, traz. eu tenho isso no dia a dia, né? Eu falo, caramba, eu tava vindo pra cá, eu ia vir pra cá de carro hoje pra chegar no horário. Aí quando eu vi que tava muito atrasado, eu resolvi pegar o metrô. Gente, de carro eu teria chegado mais cedo. Aí eu falei assim, tá aí, não vou mais fazer isso. Mas ao invés de eu pegar e ficar puto com a situação, eu falei, amiga, desculpa, eu não consegui. E a gente conseguiu E remanejar, a gente tá deu tudo aqui. certo. Então, eu acho que felicidade é a gente encontrar também, até nas adversidades, um momento pra poder falar, caramba, onde que isso aqui tá me pegando e por que que isso aqui tá me pegando? Eu faço isso. Felicidade dá trabalho, dá muito trabalho ser feliz, dá muito trabalho você sorrir pras pessoas, mas é muito gratificante quando uma pessoa como eu te conheci ontem, eu te conheci faz 24 horas, mas em todo momento que a gente teve uma troca aqui, teve uma sinceridade no WhatsApp, e aí, vamos fazer, você top lá, poxa, quero ouvir o podcast, inclusive eu tenho um podcast também. Eu vi. Você gostou? Aham. Adoro, eu adoro esse Bilhões, conteúdo. o lado B da Bilhões, moeda, é maravilhoso. Então já aproveita agora pra gente ir caminhando pra terminar. Onde é que as pessoas te acham? Onde eu posso saber mais sobre Superfinanças? Quais são os projetos que você tá envolvido que você quer deixar aqui a mensagem final pro pessoal te achar? Maravilha. Ó, o www.superfinanças.com.br é a nossa plataforma. Todo dia, em sua maioria mulheres, estão escrevendo textos maravilhosos sobre finanças para o seu dia a dia. Tá lá, tá nas redes sociais também. O podcast que eu apresento com Danilo Ribeiro, que se chama Bilhões, lá do B da Moeda, ele é sociólogo especialista em grandes fortunas. Sabia que a maioria das pessoas que entram hoje na antropologia, na sociologia, eles querem estudar o contrário do que os ricos estudavam até a década de 90. Eles estudavam o fenômeno da pobreza, porque a maioria deles vinham de famílias ricas e estudavam a pobreza. Muitas pessoas pobres hoje estudam o fenômeno da riqueza. Então a gente fala muito sobre isso. São episódios curtinhos, né? Vocês gostam de falar minutos, sobre isso? menina, Vai lavando uma louça, vai maravilhoso. ouvindo. Vai lavando louça, vai fazendo as coisas e vai ouvindo. Então a gente explica muito por que quando eu nasci ser rico era milionário e hoje é ser bilionário. Que dá um salto, né? Hoje a gente não pode nem pensar em ser rico, mas que negócio é um dinheiro. Tá tão longe de ser Ficou bilionário. ficou longe. Então, o podcast. Vocês me encontram nas redes sociais. Eu sou o @adjunior_real. E eu tô envolvido no projeto Superfinanças, que daqui a pouco vira um canal na TV Conectado. Vocês vão assistir a gente 24 horas Tudo por que é dia. lugar. Tudo que é lugar, é isso. Ade, muito obrigada. De novo, eu quero te eu agradecer que agradeço. publicamente pelo trabalho que você fez e vai continuar fazendo, mesmo que os assuntos mudem ao Vai longo do mudar. tempo. Por tudo que você abriu, assim, de reflexões na minha cabeça, de entendimento. E eu tenho certeza que essa é a verdade para outras pessoas também. Por eu me considerar uma pessoa, entender a importância de ser antirracista e não sou preconceituosa, né? Toda essa conversa que vocês abrem na rede social com uma voz muito potente. Então, eu te agradeço pelas transformações que você promoveu em mim e espero que a gente tenha podido, com essa conversa, semear ali mais reflexões nas pessoas que nos acompanham. Vou continuar te seguindo e babando no seu conteúdo. Obrigada por esse trabalho que você faz. Eu vou E passar a espero que a seguir o seu gente agora. se encontre por aí nos corredores da vida. Você sabe por que a gente vai se encontrar? Eu agradeço demais, porque nós somos contemporâneos. Então, a gente às vezes esquece isso, sabe? Que a gente tá vivendo no mesmo momento, no mesmo tempo. Nossa, que incrível que ele tá falando. Não. E nessa caminhada a gente vai encontrando pedacinhos que vão nos ajudando a formatar isso que a gente quer criar como um mundo melhor para todo mundo. Então, a gente vai se encontrar sim, com certeza agora conectados via WhatsApp. E muito obrigado no lugar que você sempre esteve ocupando, na C-level das empresas, trabalhando, fazendo o que você fazia, você teve um olhar generoso para entender que o mundo precisa mudar através de várias visões e de várias vozes, de várias cores, de vários lugares. Então, eu agradeço de saber que tem mais um pedaço de mundo fazendo coisa onde eu nem sabia que existia para felicidade acontecer para todo mundo. Felicidade dá trabalho e é isso que você está fazendo. Muito obrigado também. Obrigada, Dê. Estou Generosidade. emocionada aqui de terminar essa conversa.
E obrigada a vocês pela companhia em mais um episódio. A gente vai aqui, já tem outra pessoa ali na porta esperando pra gente começar a gravar. Essa cobertura do Rio Innovation Week tá sendo, nossa, eu nem sei como eu vou sair daqui, porque é tanta conversa inspiradora, que eu vou voltar pra casa, não vou com certeza mais ser a mesma, e espero que vocês que estão nos acompanhando sintam o mesmo. Obrigada pela companhia, obrigada, Dê, mais uma vez. Obrigado, até mais. Bom evento. Tchau, tchau.